Olá, pessoal! Eu sou a Francine Laurindo, diretora da Innovation Media e editora do portal Cosmetic Innovation. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui presentes na segunda edição do Dermocosmetic Summit, em versão virtual. Nós preparamos um evento cheio de novidades e experiências dentro da nossa plataforma digital e nós esperamos que o conteúdo que nós trouxemos agregue valor ao seu dia a dia. Eu aproveito para fazer aqui um grande agradecimento aos nossos patrocinadores que, junto conosco, encaram o desafio de trazer conhecimento e conteúdo para todos vocês em formato digital. São eles: os patrocinadores Ouro, Ashland, BASF, Brenntag, Clariant, Focus Química, Kilios, Lipotru, Lucas Meyer Cosmetics, MK Sabe, RAM Cosmotec, Solabiá, Simrise e Vitros Biotech. O nosso patrocinador prata, Sarfan, com o apoio da Action Movie, da Beauty Streams e da Mintel. Finalizando, nós agradecemos também aos palestrantes Alberto Keiji Kurebayashi, que fará a palestra de abertura do evento, ao Gustavo Dieman, do Grupo Boticário, a Amanda Caridá, da Mintel, ao Carlos Price, da Action Movie, a Fernanda Pigato, da Beauty Streams, e a Renata Guberfen, da Vichy. Não se preocupem se vocês perderem alguma palestra, porque todo o conteúdo vai ficar gravado e poderá ser acessado a qualquer momento por 30 dias a partir da data de início do evento. Se vocês tiverem alguma dúvida, a nossa equipe ficará disponível por todo o período para o que for necessário. Eu gostaria agora de passar a palavra ao meu sócio, Murilo Marques, para que o evento se inicie. Muito obrigada a todos pela presença e bom proveito. Olá, pessoal. Meu nome é Murilo Marques, eu sou editor do portal Cosmetic Innovation. Vou estar com vocês esses 2 dias nessa jornada de conhecimento e inovação que começa agora. Então, todos sejam bem-vindos ao nosso Dermocosmetic Summit 2021, que acontece hoje e amanhã em formato virtual, apresentando os temas mais relevantes e importantes do setor cosmético na área de dermocosméticos. As palestras serão gravadas, então não se preocupe se você chegar atrasado ou não conseguir acompanhar todo o desenrolar do evento. É muito importante a presença de todos vocês, agradecemos e lembrando também que todos que participarem desse evento receberão um certificado digital. Lembrando que todos vocês que tiverem interesse em interagir com os palestrantes poderão usar o chat aqui ao lado para se comunicar e nossa equipe vai te dar o retorno o mais breve possível. Outra coisa importante, no hall do nosso evento, é um hall 3D virtual, você irá ter acesso à sala, o salão de exposição, onde você vai poder encontrar os estandes virtuais dos nossos patrocinadores e nesses estandes, além de conteúdos especialmente desenvolvidos para vocês, você poderá entrar em contato em tempo real com a equipe comercial e técnica dos patrocinadores. Então é só acessar a área de estandes e entrar em contato através de chat, do WhatsApp e baixando os conteúdos disponíveis para você. Obrigado! E para darmos início aos nossos trabalhos, nós vamos convidar Alberto Keiji Kurebayashi para abrir com chave de ouro o nosso evento. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Alberto por nos honrar com a abertura desse evento e também destacar a importância do trabalho do Alberto para esse mercado de dermocosméticos e como ele é querido por todos nós e pelos participantes. Então, o Alberto apresentará hoje aqui o tema A Ciência do Dermocosméticos, conceitos fundamentais e estratégias para o desenvolvimento de dermocosméticos de sucesso. O Alberto é farmacêutico bioquímico pela USP, diretor da Protocolo Consultoria Dermocosméticos e vice-presidente técnico da Associação Brasileira de Cosmetologia. É com você, Alberto. Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Kevin, tá certinho na tela?
Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu fazer aqui então o compartilhamento de tela para a gente não perder tempo e seguir rapidinho aqui na nossa conversinha, né? Vamos botar aqui. Kevin? Sim. Bom, pessoal, vamos lá. Compartilhar. Tela cheia. Tela cheia. Vou para a minha apresentação e abro aqui. Deu certo aí, Kevin? Ué, você não tem que me habilitar? Pessoal, desculpa aí, hein? A gente fez um treinamento aqui, mas não sei o que está vendo. Sim, sim, Kevin, está aqui. Sim, ok, compartilhar. Opa, ok, tudo bem? Opa, então vamos lá, obrigado, Kevin. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, Murilo, Francine. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e uma grande responsabilidade. Mas assim como a gente fica com aquele friozinho na barriga, a gente lembra que está falando com os amigos aqui, né? Então a gente fica muito tranquilo. Ah, a gente vai ter 2 dias incríveis aí com os meus grandes parceiros, que são os fornecedores de matérias-primas, e grandes amigos aí como Carlos Praz, Michael, Gustavo, o pessoal da Mintel, da Billstrings, né? E o que eu queria dizer para vocês, a informação é o ponto mais importante para a gente desenvolver um produto diferenciado. Então, hoje, eu quero agradecer essa grande oportunidade que o Murilo e a Francine me deu de a gente comentar sobre o ponto de dermocosmético. O Brasil é referência nesse segmento, né? Então, cada vez mais a gente pode e deve fazer desenvolvimentos diferenciados. E para isso, eu queria deixar alguns conceitos e abordar alguns pontos, algumas diretrizes, algumas dicas que a gente vem aprendendo ao longo aí desses, no meu caso, 31 anos aí de carreira na área cosmética. Então, essa é a minha empresa. Para a gente começar, eu só queria dizer que não há conflito de interesse, que nenhum dos pontos que a gente vai estar falando aqui vai ter algum conflito de interesse com essas minhas grandes parceiras e clientes aí. Bom, vamos falar então de dermocosmética. A gente tem bastante assunto. No finalzinho eu vou deixar meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, trocar ideias, tá bom? O dermocosmético é um termo ou uma categoria? Ele é um cosmético ou farmacêutico? Você utiliza princípio ativo cosmético ou farmacêutico nele? A gente vai ver vários pontos e várias questões que são levantadas e algumas errôneas sobre o que é o dermocosmético, tá? Então, sob o ponto de vista do que a gente tem trabalhado, do que a gente tem estudado, eu vou dividir para vocês um pouquinho das minhas percepções, de tal modo que isso possa orientá-lo nos desenvolvimentos futuros aí que vão ocorrer. Bom, para a gente começar, a gente sempre gosta de abordar essa definição do que é o cosmético pela Anvisa. Se ele está adequado, se hoje a gente está falando de penetração, isso não vem ao caso, mas vale a pena lembrar aqui que a gente vai estar falando de cosmético, esse é o primeiro ponto. Dentro da categoria Anvisa, um produto é cosmético ou farmacêutico, né? Claro que tem uma área chamada de correlatos, mas hoje é cosmético ou farmacêutico, não há uma categoria, por exemplo, como um OTC nos Estados Unidos aí, né? Se a gente vê e consulta, por exemplo, uma Anvisa, o termo dermocosmético ou cosmecêutico, que a gente tanto gosta de usar, não existe. A gente está falando de cosmético para a Anvisa, né? Assim que o FDA também não reconhece o cosmecêutico, mas ele entende que é um produto de uma combinação aí de ingredientes, e aí sobre esse termo que o pessoal usa o termo cosmecêutico, mas não tem o significado sob a lei. Mas o mercado utiliza. Significa que eu não posso usar? Não, né? Eu posso usar. O que aconteceu é que o dermocosmético é uma definição de uma categoria que foi acordada aí entre os principais players, principalmente da indústria farmacêutica e cosmética, né? Ele nasceu inicialmente com as empresas farmacêuticas que tinham uma linha cosmética.
É uma categoria aspiracional, né? É uma categoria que a gente coloca muita esperança nos resultados e gosta de ver as inovações, geralmente com alto valor agregado, quando a gente vê o custo do produto, né? E, inicialmente, era uma categoria que premiava mais as classes mais altas. Bom, isso vem mudando, né? Quando a gente vê esse material da Equivia, esses são alguns dos players dermocosméticos do mercado que eles auditam para ver a movimentação desse mercado. Então, grande parte das empresas aqui são farmacêuticas, mas que têm a sua linha no segmento dermocosmético. Bem, o que é um dermocosmético? Eu deixei, desculpa a poluição no vídeo aqui, mas eu não quis tirar essas colocações porque é como as farmacêuticas definem dermocosmético. É muito importante, porque não tem aqui vamos dizer assim, uma poluição no formato de entender dermocosmético. A gente vai ver, eu vou comentar mais na frente, algumas definições de dermocosmético que são errôneas, né? Algumas dizendo que o dermocosmético são os produtos que são de categoria 2. O dermocosmético, aquele produto que utiliza alta concentração de ativo, enquanto que o cosmético não. A gente vai dar uma esclarecida nesses pontos aqui. Mas eu gosto dessa definição. Ó, soluções na parte de pele e cabelo, né? Sempre fazendo uso de ingredientes ativos, isso é muito importante. Por isso, esses ingredientes ativos selecionados é um fator importantíssimo no desenvolvimento. E é isso que vocês verão nesses 2 dias, através dessas grandes parceiras que o Murilo comentou, que a Francine comentou, trazendo inovações, né? Esses ativos é que fazem a parte, fazem o diferencial de um dermocosmético. A gente vai desenvolver esse produto sob o ponto de vista dermatológico, sempre pensando, então, em como ele vai atuar em determinadas condições, tanto de pele e de cabelo, né? Bom, são cosméticos que se aproximam de medicamentos dermatológicos de uso tópico. Veja bem, não são medicamentos, tá? Aqui eu dividi com vocês algumas definições de grandes players do mercado, né? A gente consegue ver aqui que a Vene fala de um pharmacist advice, que é o farmacêutico que faz uma orientação. A La Roche-Posay fala de cosmético com uma ação dermatológica. Eucerin falando de um produto que é recomendado por um dermatologista. O Haché falando dessa approach, né, formulações de parceria com o dermatologista, mas fazendo aqui uma abordagem de cosmético, clareamento, fotoproteção, anti-rugas, pele. Ou seja, o dermocosmético, primeiro, informação, é um cosmético, não é um farmacêutico, né? Bom, inicialmente, vamos voltar no dermocosmético, ele foi desenvolvido para quê? Suplementar a eficácia dos farmacêuticos. De que forma essa suplementação acontecia? Isso aumentava a adaptação dos pacientes a um determinado tratamento terapêutico, né? E proporcionava benefícios à pele, minimizando assim os efeitos colaterais desses farmacêuticos. Por exemplo, quando era necessário fazer uso de um creme de peróxido de benzoíla, a gente sabe como o peróxido de benzoíla resseca a pele, né? Vinha então a necessidade e a oportunidade de ter um gel hidratante dermocosmético para complementar esse tratamento. Creme de tretinoína, nossa, o acetinol é eficaz, mas resseca demais. Então, abre-se o espaço aí para um produto hidratante. E esse aí, apesar de dar conotação de anti-inflamatório que a gente não pode usar cosmético, no mercado fica mais ou menos aí simbolizado como um produto para pele sensível. Como esses produtos são trabalhados? Bom, esse produto, o dermocosmético clássico, vamos dizer assim, né? Ele nasceu e ele é trabalhado com a visitação médica, sempre levando material científico. Por isso, a importância que eu vou comentar mais no finalzinho desse trabalho em parceria com seus fornecedores. Ele, em sua maioria, é prescrito por dermatologista, que prioriza a informação, ou seja, é muito importante que a empresa que está lançando o produto chegue primeiro a esse dermatologista levando a informação. Como, em geral, esse mercado não trabalha a mídia massiva, é importante que o prescritor, que é o dermatologista, seja informado. E, aliás, se um produto vai para a mídia massiva, dificilmente ele vai ser prescrito por um dermatologista. Esse primeiro contato com o dermocosmético é muito interessante, porque ele não gera uma compra espontânea, né?
É claro, ele não é um produto farmacêutico, não necessitaria de uma prescrição, mas o valor agregado é alto. Dificilmente você faria uma experimentação de um produto de 100, 150 sem uma orientação, né? Então, esse primeiro contato que o consumidor tem vem via dermatologista, né? E você sabe que quando a gente visita uma farmácia, né, a gente vê aquele espaço totalmente dedicado para dermocosmético, né? É uma exposição mais reservada, busca de prescrição dermatológica, alto atendimento e experimentação. Geralmente, se você tiver uma consultora, você tem uma orientação, mas você não vai, como comentei, comprar um produto de alto valor agregado. Você só chega lá com essa prescrição, com esse endosso médico, né? Por isso que é muito importante essa parceria com o dermatologista. Eu costumo dizer que existem algumas farmácias que até vendem medicamentos, para você ver que hoje, basicamente, quando a gente entra numa farmácia, né, é só dermocosmético. Bom, características desse mercado, né? A estratégia de marketing, de lançamento desse produto é similar a medicamentos, mas no que tange ao conteúdo científico. A gente está falando de players aí altamente qualificados, produtos de alto valor agregado, muitas comprovações de eficácia clínica do produto. A gente tem a grande parte da compra do produto através de prescrição médica, como a gente comentou. É um mercado inovador, dinâmico, exigente, tecnológico, sim. Por isso, mais uma vez, a importância desse evento aqui. É um evento que tem que acontecer todo ano e, se possível, teria até para acontecer 2 vezes ao ano, né? Mas é importantíssimo a gente estar atualizado. E de onde vêm essas tendências? Aqui é muito importante, gente, antecipar tendências. Quando a gente fala de mercado dermo, a gente tem que fazer o quê? Pesquisa em papers, principalmente em congressos de dermatologia. É daqui que surgem as grandes tendências. Eu fiz uma consulta ontem à noite aqui, só para a gente ter uma ideia, no PubMed. Em 10 anos, em 5 anos, né, no cosmecêutico, a gente encontra aí cerca de 355 publicações, quando em um ano, 111. Quando eu vou para dermocosmético, em 5 anos, 33, mas em um ano, 8 publicações científicas já citando esse nosso grande mercado. Isso mostra a importância científica que ele tem, né? Bom, o dermatologista é o nosso grande player nesse segmento de dermocosmético. Ele faz uma prescrição, ele orienta o melhor uso desse produto, né? Isso é um importante fator, o quê? Para alcançar os benefícios esperados, que o cliente, que o consumidor, utilize o produto, conforme o médico prescreveu. O cliente pode escolher o produto por si só? Pode, mas o grande segredo da eficácia de um dermocosmético é essa terapia dermatológica que o médico faz. Então, o dermatologista vai fazer esse acompanhamento e, com certeza, ele é o melhor profissional para orientar a sua pele e os produtos que melhor condizem com esse quadro que você quer trabalhar, né? Bom, aqui é só uma informação, mas o dermatologista é importante que ele gerencie as expectativas do cliente, né? Do seu paciente. Os produtos são seguros e eficazes nas doses certas, mas podem provocar danos se utilizados de forma errada, né? Aquela indicação, deixa na pele por 3 minutos. Tem o consumidor que fala, vou deixar 5 ou 10 para ter mais efeito. Não é assim. O dermocosmético é um cosmético, mas deve ser usado conforme orientações, né? E o médico também, o dermatologista, reconhece que há limitações nessas eficácias alegadas pelo mercado, né? Não, nada de falsa promessa aqui. É muito importante, então, que a gente tenha um acompanhamento de dermatologista e ele avalie esses aspectos relacionados intrínsecos ao cabelo ou pele. Bom, quando eu falo de ingrediente selecionado, que produto eu estou falando aqui? Baixo potencial de irritação, hipoalergenicidade, proteção da função da barreira, homeostasia, suave, hidratante, com efeito, seguro, multifuncional. Isso é um produto cosmético ou dermocosmético? A gente vai ver aqui. Como a gente diferencia cosmético e dermocosmético sob o ponto de vista de legislação? Ambos são cosméticos, gente, seja de grau 2 ou de risco 1 ou risco 2, notificado ou registrado. Portanto, estão sob a legislação da categoria cosmética e não farmacêutica, tá bom? Podem ser notificados ou registrados, como eu comentei. No caso de registrado, a gente está falando basicamente de fotoprotetores, que é uma categoria desafiadora,
E não percam aí a palestra do meu amigo Maicon aí, que vai falar sobre os desafios de desenvolvimento de fotoproteção. Bom, como eu categorizo o dermocosmético? Primeiro, a gente tem que entender que é um produto cosmético. Posicioná-lo como dermocosmético é decisão da empresa, certo? A gente tem empresas cosméticas com produtos que poderiam ser dermocosméticos, ou empresas dermocosméticas com dermocosmético que poderia ser um cosmético, e é um cosmético, né? Esse produto tem que estar dentro dos atributos e características que compõem essa categoria, né? Esse produto é muito difícil medir o custo-benefício antes da compra. Por isso que a gente tem esse endosso médico, é ele que gera a experimentação. Mas, olha a responsabilidade que nós temos, né? Através do endosso médico e essa expectativa de eficácia. Por isso que o dermocosmético não pode errar. O cosmético gera experimentação e compra por impulso. E aí se trabalha fragrâncias, embalagens, mas não menos seguro, como eu sempre gosto de comentar. Quem é mais eficaz? Cosmético não traz benefícios? Muito pelo contrário, né? Nós temos cosméticos com excelentes benefícios aí. Depende muito da necessidade da pele e do cabelo. Os cosméticos fazem uso de fragrâncias, sensoriais, hidratação, assim como o dermo também, né? O dermo pode fazer uso do sensorial, de uma hidratação. No cosmético, a gente trabalha muito storytelling. No caso do dermocosmético, a gente vai basear na segurança e eficácia testada, nesses benefícios, nos papers científicos que nos são fornecidos pelos fornecedores, e principalmente essa expectativa e experimentação. Esse é um ponto importantíssimo. Eu vou comentar mais à frente, vamos lá. Então, antes da gente falar de algumas diretrizes aí, eu queria clarear alguns fake news aí que a gente vê muito nesse mercado. Vamos lá. Exigências legais. O dermocosmético exige muito mais documentação, ele exige um cuidado maior com matéria-prima, e o cosmético já é mais tranquilo. Em quais categorias eu trabalho essas exigências legais? Em ambas. Tanto o cosmético como o dermocosmético tem que ter todo o cuidado, seguir toda a legislação legal, né? Basicamente, como a gente viu, é só uma forma de classificação. Expectativa dos benefícios. Aqui a gente pode dizer que a expectativa em cima de dermocosmético é bem maior. Justamente pelo ponto que a gente viu, seja pelo custo, seja por ter sido indicado por um dermatologista. Então, é importante que a gente formule de tal modo que tenha essa percepção do produto. Senão, você não vai ter adesão ao uso, e é muito, muito ruim isso para a marca, e principalmente para o dermatologista, que vai deixar de prescrever o seu produto. Valor agregado. Quando a gente compara aí um produto em categoria semelhante, é claro, a gente vai ver que um produto dermocosmético tem um valor agregado maior. Será que é porque ele tem um maior teor de ativo? Será porque ele utiliza matérias-primas farmacêuticas? Não. Vamos ver aqui embaixo. Mas o dermocosmético, olha, já vi isso no mercado. O dermocosmético é aquele produto que faz uso de testes clínicos, enquanto que o cosmético não necessita por ser um uso numa pele superficial. Isso é o primeiro grande erro de interpretação. Todos os testes clínicos de uso, de eficácia, de comprovação de benefícios, devem ser feitos tanto para o cosmético quanto para o dermocosmético. Então, o que a gente vê é que o dermocosmético realiza alguns testes clínicos extras, muito mais até, né? Vários testes clínicos verificando e explorando o benefício do seu produto, né? Não simplesmente um claim que eu vou dizer dermatologicamente testado, mas eu vou mais a fundo dentro dos claims. O cosmético, até pelo custo, pelo posicionamento, ele vai ter lá um teste de dermatologicamente testado. Mas é o que ele precisa para uma venda direta, uma venda em gôndola. No dermocosmético, com certeza, os testes clínicos realizados em cima dos produtos são muito mais impactantes, porque é desse material que sai o material para uma visitação médica, né? Esse material que a empresa prepara, entrega para o seu visitante e é que chega em mãos dos dermatologistas. Quando eu falo de embalagens premiums, bem, a gente encontra cosméticos com embalagens maravilhosas aí.
dermocosméticos também, inicialmente vinham com embalagens fantásticas, né? O ELS era um diferencial que nasceu em dermocosmético, mas hoje a gente vê um movimento mais simplistas, né? Vidros mais simples, que também não deixa de ser um dermocosmético, e podem ser usados em cosméticos também, tá bom? Ativos inovadores, eu vou encontrar só em dermocosmético. Não, a gente consegue e vê isso tanto no mercado cosmético quanto dermocosmético, ativos inovadores. Então o dermocosmético é aquele que usa o maior teor de ativos, é isso? A gente pode encontrar cosméticos com alto teor de ativo, dermocosmético com alto ou baixo. Não é o teor de ativo que faz a eficácia do produto. Aliás, mas nem sempre é melhor, a gente vai comentar. Dermocosmético é aquele que faz uso do ativo farmacêutico. Gente, nenhum faz, nem cosmético nem farmacêutico. O dermocosmético é o que pode explorar a propriedade terapêutica. Errado. O dermocosmético é um cosmético e, tal qual, ele deve se restringir nos benefícios cosméticos. Opa, bom, a gente correu um pouquinho porque o tempo é um pouco curto, mas agora chegamos no ponto que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Alguns drivers para desenvolvimento de dermocosmético. É claro que não tem receita, mas vou dividir algumas ideias de como a gente pode pescar ou orientar, né? Orientar para o desenvolvimento diferenciado, isso é muito importante. Bom, quando a gente fala de produtos dessa categoria, a gente vai falar muito de pele sensível, pele xerótica, pele atópica, um tratamento de hiperpigmentação, acne, pele oleosa, fotoprotetores, que é se não a mais, uma das categorias mais difíceis aí de formular pelos desafios, seja pelo sensorial, pelo alto FPS, assim como pelo banimento. Cada dia aparece aí a proibição de um filtro solar, né? Mas vamos lá. Couro cabeludo sensível, são algumas das categorias que o mercado tem trabalhado muito em dermocosmético. Então, quando eu formulo, será que mais é melhor? Eu vou utilizar esse produto, eu vou utilizar 3% desse ativo. O meu fornecedor aqui me informa que 3 dá um resultado ótimo, mas acho que eu vou usar 5 para ter um efeito. Nem sempre mais é melhor. A gente tem que entender que quando se formula e você trabalha vários ativos, 1 mais 1 dá 3. De repente, eu posso usar 1% de um, 1% do outro, e eu vou ter uma sinergia muito positiva. Esse é o primeiro ponto, nem sempre mais é melhor. Nessa categoria, tenho sim que formular inicialmente uma planilha de Excel, porque o custo do produto final, o preço final, tem que estar alinhado com o custo do book que eu estou trabalhando, né? Compatibilidade dérmica, principalmente quando a gente fala de emulsionantes, né? A gente tem que buscar o que tem a melhor compatibilidade dérmica. A gente tem que entender que esse segmento exige o maior pacote de testes de segurança e eficácia. Quando eu parto para esse ponto, segurança e eficácia, segurança, é claro, todo o cuidado na escolha dos ingredientes e nessa sinergia, né, nessa química da formulação. E na eficácia já de antemão, saber quais benefícios eu quero testar lá na frente. Sabendo disso, eu vou formular de tal modo que eu atenda a busca desses testes de segurança e eficácia, né? Não adianta eu formular um produto e lá na frente a empresa falar, eu queria testar aqui um outro tipo de benefício, aqui que não estava prescrito no brief inicial, né? Não, tem que definir isso desde o começo. O dermocosmético realiza muitas vezes testes sobre condições específicas, né, como a pele atópica, para uma acne, para uma área dos olhos. Então é importantíssimo você saber onde ele vai usar, para você escolher o melhor ativo e principalmente o modo de uso. Isso é importantíssimo. A gente não dá muita importância na forma de uso, mas isso é um dos pontos mais importantes, seja no cosmético ou no dermocosmético. Por exemplo, o shampoo. Comprei o shampoo anti-caspa, não fez efeito. Dá uma olhadinha lá, ele fala para você deixar a espuminha uns 2, 3 minutinhos lá no couro cabeludo e depois enxaguar. Mas o consumidor vai o quê? Embaixo do chuveiro, lava e já vai tirando, né? Condicionador, eu passei, não condicionou bem. É porque não obedeceu o tempo. Um exemplo simples disso, gente. Meninas, quando vocês vão ao cabeleireiro, ele usa aquele shampoo maravilhoso, aquele condicionador maravilhoso, seu cabelo fica lindo, né? E você, vou levar esse kit. Chega em casa, utiliza, não fica igual. Mas o que houve? Seriam as mãos do cabeleireiro? Também, né? Mas é que lá ele deixou um tempo maior, ele obedeceu as orientações do produto,
né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse ponto. Às vezes você desenvolve um produto, mas se você não faz uma correta orientação e modo de uso, tudo que você fez pode se perder. Não só o cosmético, mas o dermocosmético, muito mais, né? Você tem que sempre, esse menor risco de causar alergia, eu acho que isso não é só prioridade de dermocosmético, é de todo produto cosmético. Menos é mais? Sim, se eu puder, em dermocosmético, se eu puder evitar o uso de corantes, fragrâncias ou substâncias desnecessárias para a ação do produto, eu vou fazê-lo, porque menos é mais. Se bem que as fragrâncias fazem aí uma aceitação melhor do produto pelo consumidor. E eu consigo hoje trabalhar fragrâncias com livres de alergênicos, né? E não é proibido em dermocosmético, né? Muitas vezes eu tenho que usar para cobrir uma base, cobrir o efeito de um ativo. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa escolha. Expectativa, esse é um ponto importantíssimo. Quando você usa um produto, como eu comentei, um dermocosmético indicado por um dermatologista de alto valor agregado, eu tenho uma expectativa ali, imediata e a longo prazo. Por exemplo, o meu dermatologista me prescreveu um produto que vai dar um efeito lifting, vamos dizer assim, né? Evidentemente, quando o consumidor utilizar, ele quer perceber aquele efeito lifting, mesmo que aquele efeito, com os ativos que lá estão, mostrarão benefícios dentro de uma semana, 2 ou um mês, com uso prolongado. Aquele peptídeo vai ter um efeito ao longo do tempo. Mas para eu controlar um pouco dessa ansiedade, o que eu faço? Eu faço uso de alguns recursos. Por exemplo, eu faço e trabalho a minha base de tal modo que eu coloque ali alguns ingredientes que dão um efeito lifting imediato, um efeito físico. Assim que você lavar o rosto, aquele efeito vai sair. Mas isso vai me dar tempo, vai deixar o consumidor um pouco mais tranquilo, menos ansioso, e vai dar tempo para que os meus ativos que vêm no segundo momento atuar. Então é muito importante essa estratégia para você trabalhar a expectativa. Isso vale para várias outras categorias, né? Pensar nessa percepção imediata e a longo prazo. E não podemos abrir mão, seja cosmético, seja dermocosmético, do sensorial. Se a gente fala de medicamento, existia aquilo, medicamento para ser bom tem que ser ruim, tem que ser amargo. Não. Até mesmo hoje uma pomada medicamentosa tem que ter um sensorial bom. Desse jeito, a gente tem que trabalhar essa parte do sensorial. Quando a gente fala de formulação, a eficácia de uma formulação está diretamente relacionada com a sua base. Vamos dizer que eu tenho um ativo fantástico, como a gente vai ver hoje e amanhã, mas se eu coloco esse ativo numa base ruim, eu vou ter efeito baixo. Se eu tiver um ativo que tem uma atividade média, mas eu coloco numa base boa, que tem um bom delivery, uma boa estabilidade, eu vou ter efeito desejado. Então, desse modo, já nasce então a nossa preocupação com a base. Isso é muito importantíssimo. A base, às vezes, faz um delivery de 60%, 70% do efeito que você quer. Alguns pontos que a gente tem que pensar nesse desenvolvimento, então, né? Bom, nem todos os produtos dermocosméticos são para pele sensível. Eu coloquei porque a gente encontra no mercado assim, o dermocosmético é para pele sensível, o cosmético nunca será para pele sensível. Não. Mas também nem todos os produtos para pele sensível serão dermocosméticos, né? O cosmético, independente da classificação dele, tem que promover o bem-estar, sempre com a segurança garantida, né? Através do que? Dos testes dermatológicos, dos testes de segurança e eficácia. Os cosméticos promovem o bem-estar com segurança, evidentemente, né? E lembrar que cosmético não serve para nada. Serve, ele tem até uma atuação na nossa saúde, na profilaxia, sabonetes, né? Que a gente lava a mão, evita doenças, H1N1, Covid. Ele faz toda essa parte de manutenção da saúde e muito mais, trabalha com a nossa autoestima. Bom, quando a gente fala de diferencial competitivo, eu gostei muito dessa definição do Sebrae. A gente tem que ter em nossos produtos sempre um diferencial competitivo. E esse diferencial são atributos que tornam a empresa, ou mesmo o produto, superior e única frente aos principais concorrentes, né?
Esses diferenciais, essas vantagens, esses benefícios que você consegue entregar num produto com diferencial competitivo, vem da criação de tudo, né? De uma base diferenciada, de um ativo diferenciado, de um conceito, de um teste de segurança e eficácia diferenciado que você fez. Ao longo desses 31 anos de carreira, mas 20 anos de protocolo consultoria, a gente desenvolveu muitos produtos aí, e graças a Deus, grandes produtos e produtos de sucesso. E hoje vou revelar aqui o segredo de como a gente consegue fazer produtos bem desenvolvidos aí. O nosso produto, eu gosto muito de falar isso, são produtos resolvidos, são produtos que saem de uma bancada, vai para um tech transfer e como ele se comporta lá na frente é como ele se comportou no laboratório. E sempre trazendo o quê? Inovações de eficácia sensorial, em combinação, em sinergia. E o nosso grande segredo desse sucesso, não tem dúvida. Esse é acho que é o meu maior valor, esse meu relacionamento que eu tenho com essas empresas. Desculpe, a gente está sempre atualizando aqui, sempre está fazendo nova parceria, mas aqui são os nossos que a gente tem sempre conversado aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento, de inovação, esses parceiros, esses fornecedores de matérias-primas não são simplesmente fornecedores de ingredientes. Eles são parceiros durante o seu desenvolvimento. Como que eu faço a escolha de um ativo? E eu acho que são pontos que vocês podem e devem discutir cada vez mais com esses grandes parceiros que a gente viu aqui, né? Primeiro ponto, quando eu faço a escolha de um ativo, eu preciso de um dossiê robusto, né? Então, o dossiê não basta simplesmente, bom, na minha época, lá em 90, 91, a gente recebia ingredientes, assim como a folhinha de informação sobre ele, né? Mas hoje eu preciso de um dossiê robusto. Isso é importantíssimo para quê? De posse desse dossiê, eu vou extrair ali informações que eu vou preparar o meu material de visitação, o meu material técnico. Então, o primeiro ponto que a gente deve cobrar, e com muita tranquilidade, esses fornecedores que eu mostrei vão te entregar um dossiê robusto. Esse dossiê vai te trazer informações de testes in vitro, ex vivo, in vivo, são testes fundamentais. O teste in vitro é um teste que eu gosto muito para entender o mecanismo de ação, né? O teste in vivo é muito interessante para a gente ver como que o ativo se portou. Mas é muito importante também a gente lembrar que eu não posso simplesmente pegar, o teste foi feito com 3% de ativo. Eu pego esse estudo, esse 3%, trago para a minha empresa, coloco os 3% e vou fazer o mesmo claim que esse ativo fez. Não, ali é uma orientação. Você vai ter que fazer e repetir esses testes dentro da sua base. A sua base pode ter melhorado ainda mais o seu ativo, esse ativo. Pode ter um resultado muito melhor. Ou a sua base pode ser ruim e não ter o benefício que o fornecedor conseguiu nesses testes, tá? Então é muito importante a gente ter um dossiê robusto, de posse desses testes, entender o mecanismo de ação e trabalhar essas dosagens aí. O fornecimento do ativo também é importantíssimo, né? Hoje a gente, com esse problema do dólar, né? Todo dia a gente está fazendo reformulação de custos aí. Hoje a gente formula no Excel, né? Para ver se deu custo, não deu custo. Mas mais importante do que o custo é você entender prazo, o lead time de cada ativo. O dermocosmético, esse é um ponto interessante. O dermocosmético pode, no primeiro momento, não consumir muito volume de um ativo, mas é um produto que se prolonga por muito mais tempo que um cosmético. Enquanto que um cosmético, ele tem um uso, um teor de uso, uma quantidade de uso grande no começo, mas ela acaba e tem uma vida mais curta, né? Como o dermocosmético tem uma vida mais longa, ele acaba, muitas vezes, sendo igual ou superior ao consumo de um cosmético. Então, quando o fornecedor te informa sobre o novo ativo, é importante que você veja a embalagem que ele tem, né? Um cosmético, vamos estar falando de 25, 50 aqui dessa bombona, desse ativo. Provavelmente no dermocosmético,
eu tenho que falar de um volume menor, uma venda de 1 quilo, 2 quilos ou 5, mas que vai perdurar por muito mais tempo. Bom, é muito importante, mas é outro ponto que a gente pode explorar, que é essa agilidade nas informações. Os meus parceiros de matérias-primas são super ágeis, seja na entrega da informação, assim como informação em primeira mão, velocidade da entrega da amostra, né? Muitas vezes a gente recebe informação de lançamento de ativos antes de ser lançado no mercado. Isso para a gente é muito interessante porque eu consigo trabalhar e apresentar esse conceito às farmacêuticas com antecedência. E tem alguns projetos que já deram certos com isso. Recebemos o ativo, é claro que o ativo foi lançado um mês depois, mas quando saiu, a farmacêutica já tinha avaliado e aprovado e gostado desse conceito. Isso nos possibilitou sair na frente com o desenvolvimento, né? Eu recebo até alguns ingredientes que não tem, ainda não foram lançados, mas está no processo, vamos dizer assim, de assertividade, aí de definição, né? Então, eu recebo aí uns 3 protótipos de uma matéria-prima, a gente faz alguns aplicativos e fala, olha, se realmente isso aqui melhorou ou não, esse emulsionante aqui, a dosagem que você está recomendando não emulsiona, precisa de uma dosagem maior, atrapalha o sensorial. Então, essa parceria, essa cumplicidade positiva com os parceiros é muito importante. Nesses estudos a gente consegue ver, então, essas compatibilidades, né? Aqui é um ponto importantíssimo, né? Como falei mais uma vez, os fornecedores de matérias-primas são os grandes parceiros nossos no desenvolvimento. E todos esses tipos de compatibilidade, algumas dicas que possam ser colocadas no seu desenvolvimento, esses fornecedores os informam. Então, essa parceria é super estratégica. E a cocriação com o fornecedor é uma das mais positivas e mais interessantes que a gente tem. Então, em breves palavras, eu acho que são algumas diretrizes para esse desenvolvimento. Nesses 2 minutos finais aqui, eu queria dividir com vocês alguns pontos importantes aqui. Isso eu aprendi aí com a minha querida Vânia, professora Vânia, como estudar e como explorar os papers aqui. Quando a gente vê alguns papers aí, eu só queria deixar aqui registrado que são alguns itens que estão em destaque, mas que virão. Depois, se vocês quiserem essas referências, eu passo para vocês. Mas lembrando aqui, que a gente vai ouvir muito de bakuchiol, como retinol-like, a gente vai ouvir alguns trabalhos sobre o ácido poliglutâmico, a gente tem aqui estudos de dermocosmético e hiperpigmentação, né? É importantíssimo, então, o dermocosmético com eficácia. Aqui nesse primeiro trabalho, é super importante, a gente tem um trabalho falando de dermocosmético na melhora de pacientes em terapia oncológica, né? Como o dermocosmético é importante nisso. A ciência do dermocosmético, o Berardeschi aí, querido, nossa, é um paper que vale a pena ser lido. No terceiro, a gente está vendo aqui o dermocosmético com approach para dermatite atópica. No último, a gente está vendo aqui falando sobre uma acne, que é muito comum, né? A gente vai novamente aqui ouvir alguns trabalhos sobre bakuchiol, super interessante. E aqui é um trabalho que fala muito de hair e scalp, couro cabeludo. Hoje, é claro que o dermocosmético está muito focado em skin, mas a grande tendência é que não vejamos aí essa extensão de dermocosmético para tratamento capilar, o couro cabeludo como extensão da pele, né? Bom, para finalizar então, no meu minuto final, eu acho que a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Lá no Afeganistão, a gente está num país maravilhoso e, apesar dos políticos ainda, eu acredito no Brasil e esse tipo de trabalho que a gente tem feito aqui, de levar conhecimento e capacitação e não deixar a peteca cair, eu acho que a gente pode fazer de melhor. E aproveitar e parabenizar, Murilo, da campanha que você fez aí de arrecadação de cestas básicas. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, fazer essas ações positivas. Pessoal, nesse minuto, então, encerro aqui a minha apresentação. Desculpa a correria, o tempo é um pouquinho curto, mas eu queria deixar as informações para a gente
está dividindo, tá bom? Pensar, refletir. O que eu disse que combinou com o que você pensa, ótimo. Que você não concordou, melhor ainda, vai atrás e tente buscar essas informações. Aqui estão os meus contatos. Pessoal, obrigado por tudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui finalizar. É isso. Obrigado, Kevin. Isso aí, pessoal.